que eu perdi todos os meus amigos e amigas nos últimos anos? Será que eu sou uma pessoa tão horrível assim, tão desagradável? Pega o seu café, pega o seu chazinho e vem conversar comigo. E se por acaso você tem também aí os seus 20, quase 30, talvez você esteja passando pelo mesmo, não é? A sensação de que, nossa, eu não tenho mais aquele monte de amigo que eu tinha, ou eu não tenho mais nenhum amigo, eu me sinto tão sozinha. Enfim, vem conversar comigo sobre esse assunto e quem sabe junto comigo entender um pouco de por que que isso acontece ou por que que nós temos a sensação de que isso está acontecendo. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Letícia Junqueira, eu sou várias coisas, dentre elas professora de língua portuguesa e literaturas, formada pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, Brasil. E nesse canal eu compartilho as minhas reflexões, experiências de vida e também viagens, alguns aspectos da minha carreira acadêmica, dos meus estudos, enfim, um pouco de cada coisa, lifestyle, enfim. Bem, quando a gente vai chegando nos 30, né, como é o meu caso, que eu tô com 29 anos, a gente começa a olhar para trás mais vezes. Eu acho que quando nós temos ali 15, 16, a gente olha muito para frente, né, para o futuro, porque a gente quer construir. Quando a gente tem 18, 20, a gente também está muito focado no nosso futuro, o que eu quero construir, que carreira eu quero seguir, etc. Mas quando a gente vai chegando ali nos 25, 26 e tal, a gente começa a olhar um pouco para trás e falar, bem, deixa eu ver o que eu já construí até aqui, onde eu tô, começa a fazer mais balanços, né? Pelo menos é o que eu observo na minha vida e na dos meus amigos, né? Pessoas ao meu redor. Ah, pera, eu disse que eu não tenho amigos. Bem, vamos ao ponto, né? Por que que eu falei isso? Nos últimos anos, eu vou colocar assim, 10 anos, né? Para pegar ali dos 18 aos 28, eu perdi grandes amizades. Quer dizer, que eu considerava grandes amizades. Nossa, sabe aquele negócio? Ai, mata e morro por você? Eu achava que eram grandes amigas, enfim, pessoas que eu ia levar para o resto da vida. Imaginava que eu ia, tipo, viajar quando a gente fosse mais velha, sabe? Tipo assim, ai, quando a gente tiver 50 anos, a gente vai estar tomando nosso champanhe em Paris, não sei o quê. Essa coisa, assim. E fazer os filhos conviverem, enfim, altos sonhos, altas coisas, assim, nesse sentido de a amizade vai durar para sempre. E isso pode soar um pouco infantil, mas na verdade não é, porque não eram 10 amigas, sabe? Tipo, eram, sei lá, 4 amigas, sei lá. Pessoas realmente mais próximas, de um núcleo mais fechado. Então, quando eu comecei a perder essas amizades, eu já vou entrar um pouco mais no detalhe, assim, claro que eu não vou contar cada história, porque acho que não é o que importa. Acho que o que importa mesmo é a lição de tudo isso, né? O que eu aprendi com tudo isso. Mas quando eu comecei a perder essas amizades, comecei a fazer esses questionamentos que eu fiz no início, né? Nossa, será que eu não sou uma boa amiga? Será que eu sou assim tão desagradável? O problema está em mim, porque eu perdi uma ali, perdi outra colar, enfim. Só que eu comecei a observar os padrões, né? Tipo, o que que essas pessoas tinham em comum ou por que que elas deixaram de ser minhas amigas e se esses porquês, né? Se essas razões tinham algo em comum, se tinha, enfim, semelhanças. Eu observei que sim, né? Então, vamos para o primeiro passo, né? Observar essas amizades, entender por que que algumas amizades não ficam na nossa vida e por que que talvez nos 29, 30, 31 a gente começa a se sentir tão sozinhos, tão sem amigos mesmo, ou com amigos de fases, né? Tipo, eu tenho os meus amigos da escola, eu tenho os meus amigos da faculdade, talvez, ou os meus amigos do bairro, né, da infância, mas são pessoas que não fazem mais parte do seu dia a dia atual, são pessoas que já não são mais seus amigos de conversar, nem que seja por mensagem, ligação, enfim, né? A vida adulta, sabemos, nos impede de tantos encontros presenciais quanto a gente consegue quando é criança, quando é adolescente,
mas ainda assim tem amigos e amigas que conseguem permanecer em contato por mensagem, por ligação, mas a grande maioria não. A grande maioria se torna tipo grupos de momentos específicos da nossa vida que a gente vai rever de vez em quando e se rever, né? Quando rever. Então, o primeiro ponto é esse, é um percurso natural da vida que os amigos comecem a se afastar e que a gente pare de conviver tanto com os nossos amigos, porque cada um está adentrando a sua vida adulta, que é cheia de novidades, como qualquer nova fase da vida, né? Então, qualquer criança que está entrando na adolescência vai ter um monte de questão. Qualquer adolescente que está entrando na juventude vai ter um monte de questão. E qualquer jovem que está entrando, tipo assim, né? Já é adulto, né? Mas assim, para a sociedade é um jovem adulto, então tem várias excuses para essas pessoas, né? Mas quando você já tem 29, 30, essas desculpas diminuem, né? As pessoas esperam um pouco mais de você, mais maturidade, mais responsabilidade, mais compromisso, enfim. Então, é natural que durante esse primeiro momento, digamos assim, da vida adulta, que é esse final dos 20, começo dos 30, as pessoas tenham menos tempo para cultivar amizades. Eu estou falando, claro, né, na nossa contemporaneidade, num momento do mundo em que todo mundo tem que ter, sei lá, 2, 3 línguas, que as pessoas correm atrás de status profissional e de pós-graduação e de mestrado e disso, daquilo, enfim. Então, é um mercado de trabalho que está cheio, né, lotado de estrelas, né, de pessoas com muitas competências, muitas habilidades, voluntariado, isso e aquilo. Então é um mercado muito competitivo, é um mercado em que você ser muito bom, para além do bom, excelente, sei lá, já não é o suficiente. Enfim, então eu acho que todos nós, né, jovens adultos ou enfim, adultos, começamos a vivenciar essa necessidade de se concentrar na sua vida pessoal, se concentrar naquilo que você tem que fazer para garantir o seu sustento, né? Também tem isso, a gente tem que pagar contas, pagar boletos, os nossos pais cada vez mais começam a deixar por nossa conta, porque afinal de contas é a nossa responsabilidade, né? Pagar as nossas contas, arcar com os nossos custos, digamos assim, e com os nossos sonhos também. Então, acho que até uma fase da vida, os pais investem muito mais, eles pagam as coisas pra gente, né, na medida do que cada um pode, mas chega um ponto em que até mesmo se você é uma pessoa decente, você não quer que seu pai e sua mãe fiquem te bancando, né? Você quer conseguir pagar as suas coisas também, porque você já é adulto. Então, acho que tudo isso acontece ali no final dos seus 20, começo dos seus 30. E tudo isso faz com que você tenha menos tempo para os seus amigos, menos tempo para cultivar pessoas, né? Cultivar relacionamentos, que eu quero dizer. E aí isso vai para o segundo ponto que eu quero dizer. Começa uma atitude que é muito natural também e muito comum, que é a seletividade. Então, vocês já devem ter ouvido isso em outros canais, né, em outras pessoas na internet, que parece que quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais seletivo. Não parece, é assim, né? A gente não dá mais conta de conversar com a galera toda. A gente não dá mais conta de estar sempre em contato com 10 amigos, com 20 amigos. É impossível, né? Como que você vai por dia conversar com 20 pessoas ou toda semana conversar com 20 pessoas? Eu não converso toda semana com 20 amigos, né? Ainda que eu goste de 20 pessoas e queira muito bem 20 pessoas e desejo o maior sucesso para 20 pessoas, entendeu? Mas se eu for olhar os amigos que eu... ambulância, desculpa. Se eu for olhar para as pessoas que eu mais dialogo, primeiro, são amigas mais próximas, tipo assim, umas 3, 4 no máximo. E são pessoas que entendem que eu não vou responder necessariamente no mesmo dia. Eu não vou responder no minuto seguinte que ela me mandou mensagem e eu também entendo que elas não vão me responder. São amigas que, se elas estiverem disponíveis e puderem falar, eu sei que elas vão me responder com maior carinho, maior atenção.
Mas se elas estiverem numa semana corrida, numa semana talvez de entrega de resultado no trabalho, uma semana em que, sei lá, tem provas na faculdade, o que quer que seja, elas vão focar nisso, porque elas estão na fase adulta, elas têm que focar nas suas profissões, na construção da base da vida adulta delas, que é a profissão, que é aquilo que vai te dar trabalho e vai te dar dinheiro e vai pagar suas contas e vai te manter vivo, né? Então, não é que você não ligue para os seus amigos, mas é que nem sempre dá para, enfim, ser super presente, né? Então, esse é o segundo ponto. A gente vai obrigatoriamente tendo que restringir essa quantidade de amigos. E aí a gente chega finalmente no terceiro ponto, que é isso de perder amigos ou as pessoas deixarem de ser suas amigas, né? E no meu caso, isso foi muito difícil, né? Claro que hoje eu tenho mais maturidade, mais compreensão, consigo racionalizar também, entender que, bem, talvez não tenha sido assim tão pessoal, talvez tenha sido só uma questão de circunstância, só uma questão de, pronto, aquela pessoa, para ela, aquela amizade já não fazia sentido ou já dava mais trabalho do que aquilo que ela podia compensar, enfim. Então, eu percebi que esse foi o primeiro padrão, né? Todas as amizades que eu perdi foram de pessoas que estavam entrando, digamos assim, na vida adulta real, hard, né? Não estou falando de fazer 18 anos e, tipo, ir para a faculdade e seus pais continuarem cuidando de você. Estou falando de você ter 25, 26, 27, já está formado, já está trabalhando, enfim, e aí você realmente começa a ser o dono, o responsável pela sua vida. Então, esse foi um padrão que eu notei, né? Essas minhas amigas que deixaram de ser minhas amigas, que pararam de falar comigo, são pessoas que já estão trabalhando, muitas delas já casaram, algumas já têm filhos, então são pessoas que estão em outra fase de vida, elas estão preocupadas em trabalhar, em fazer dinheiro, em cuidar dos filhos, cuidar do marido, enfim, viver, né, a vida a dois, pronto. E elas naturalmente vão selecionar as amizades mais próximas, as amizades talvez da mesma cidade, ou amiga que também engravidou ao mesmo tempo, e aí elas vão ter mais coisas para compartilhar, enfim. Então, elas vão se juntar com outras pessoas, com pessoas que fazem mais sentido para elas. Então, esse foi um primeiro padrão que eu notei, tipo, ok, é uma fase da vida em que as pessoas, elas se distanciam naturalmente e depois elas selecionam também naturalmente. E outra coisa que eu notei em cada uma dessas situações, né, cada uma dessas amizades que foram cada uma dessas amizades que foi se desfazendo, que em algum momento, né, ali no momento do rompimento, no momento da discordância ou da briga, nenhuma teve uma briga em si, mas enfim, uma discórdia, uma quesilha, né, para ser chique, uma discordância, bem. Todas as vezes que isso aconteceu, eu posso dizer assim que foram situações em que houve incompreensão do lado delas de também entenderem a minha fase adulta. E eu não as culpo, não as julgo por isso, porque estamos todos aprendendo a viver, né? Eu falei isso hoje com uma amiga minha, eu falei, relaxa, estamos todos aprendendo a viver, né? Ninguém foi ensinado a viver antes de começar a viver, então tá todo mundo nesse ponto, no mesmo nível de student, né? Bem, o que eu percebi é que em algumas situações, quando eu não pude corresponder às expectativas delas, quando eu tive que dizer o famoso não, né? Tipo, olha, eu posso ir, sei lá, eu posso ir na sua casa, não sei o quê. Então, não dá, porque eu não tenho propriamente como te receber agora e tal. Tipo, é isso, é vida adulta. Às vezes você não tem espaço, às vezes você não tem dinheiro para receber ninguém, né? É diferente quando você está na casa dos seus pais. Não sei vocês, né? Mas parece que a minha mãe, ela sempre tem dinheiro, até quando ela não tem, né? Sempre cabe mais um, tem água no feijão. Mas quando você é adulto,
recém-formado na faculdade da adulteza, você às vezes está tipo assim, não, mano, eu só tenho dinheiro para comprar o meu pão, o meu leite. Você não tem dinheiro para compartilhar nada. Você não tem dinheiro para receber ninguém. E às vezes você não tem nem onde receber, né? Às vezes você está realmente morando numa república ou, sei lá, na casa de algum parente. Eu já fiquei em casa de parente e você não tem como ser aquele amigo que você poderia ser quando você era uma criança, um adolescente, e você tinha a casa dos seus pais e, teoricamente, seus amigos eram bem-vindos ali. Então, falar não poder corresponder às expectativas dos nossos amigos, também é algo que muitas vezes faz com que a amizade acabe, né? Com que haja esse distanciamento e cada um segue a sua vida para outro lado, né? Eu tive também situações de dizer não também, de tipo, pronto, questão de divide a casa comigo, deixa eu alugar, mas aí eu não posso pagar isso, não sei o quê. Eis o ditado no Brasil, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Isso foi outra coisa também que eu percebi. Eu falei, cara, que pena, né? Mas ao mesmo tempo, welcome to adult life, né? Bem-vindos à vida adulta. Que é isso, né? Você pode até querer ser muito amigo, muito legal, etc. Mas tem coisas que são práticas. Tem coisas que são tipo, cara, desculpa, mas esse aqui é um aluguel, você tem que pagar. Esse aqui é esse aqui é um contrato, você tem que seguir. Então, isso é outro ponto da vida adulta, né? A gente muitas vezes vai ter relações profissionais com os nossos amigos. Eu já tive relações profissionais com vários amigos, né? Eu tenho uma amiga que é nutricionista, eu já contratei o serviço dela. Eu tenho uma amiga que trabalha com marketing, eu já contratei o serviço dela. E tipo assim, se você não tem muito cuidado em pagar direito seus amigos, em não querer abusar da amizade, sabe? Tipo, ai amiga, já que a gente é amiga, você não pode ficar cuidando das minhas redes sociais pra mim, porque eu tô sem dinheiro, não sei o quê. Tipo, você cruza a linha do respeito mesmo, né? Com a outra pessoa, com o trabalho dela, enfim. Isso pode acabar com a amizade. Então, eu observei esses padrões, né? Observei que todo mundo estava ali começando a sua vida adulta. Observei que para algumas dessas minhas amigas, o meu não foi algo catastrófico, tipo, como assim a Letícia não pode fazer o que eu quero que ela faça? Ou como assim a Letícia, meus vídeos são incríveis, não pode atingir esse limite comigo, né? Será que eu não sou assim tão boa? Será que eu não sou assim tão amiga? Enfim, eu acho que isso também pode ter gerado esses afastamentos e no fim das contas é bom, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente aprende também amadurecendo, é que não tem ninguém que saia da sua vida que não seja bom. E não tem ninguém que entre na sua vida que não seja bom. Tudo é uma questão de perspectiva. E a perspectiva muda a percepção, né? É uma frase também que eu tenho gostado muito. Tudo é uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão de como que você está enxergando aquela situação, o que você está aprendendo com ela, o que essa situação pode te ensinar, e as situações podem ensinar inúmeras coisas, né? E eu acho que eu amadureci muito. Não foi fácil, obviamente, né? A gente quer os nossos amigos perto da gente. Como eu disse para vocês, eu tinha muito um ideal de amizades para o resto da vida. Mas hoje eu entendo que cada amizade tem o seu papel, cada amizade serve para um momento da vida e que não importa propriamente quanto tempo aquela amizade durou ou vai durar. Não importa. A amizade pode durar 3 anos, a amizade pode durar 20 anos, a amizade pode durar 1 mês de intercâmbio. Mas o que importa mesmo é aquele sentimento. Eu tenho, inclusive, tatuado aqui no meu braço, o desenho do livro Pequeno Príncipe, com o início daquela frase famosa, o essencial é invisível aos olhos, né? Eu tatuei só l'essentiel. L'essentiel c'est invisible pour les yeux. E todas as vezes que eu paro para refletir nessa frase, eu sempre chego a várias, digamos, respostas diferentes.
E pensando nesse fator de amizade é isso, o que importa mesmo não é o tempo que você contabiliza, não é se aquela pessoa é branca, é negra, é gorda, é magra, se ela é brasileira, se ela é americana, né, estadunidense, enfim, o que importa é o sentimento trocado, é o tempo que vocês viveram juntas no sentido de intensidade, de profundidade, de entrega, né? Eu acho que é isso que importa. E que você leve a pessoa e o que ela te ensinou e o que ela passou para você e vice-versa, é impossível, por mais que aquela pessoa queira tirar a sua influência da vida dela, ela nunca vai conseguir também. E é isso, você também nunca vai tirar a influência daquela pessoa na sua vida. Ela fez parte da sua vida, ela te formou, ela esteve com você em algum momento, né? Eu tive amizades muito especiais na minha fase da faculdade, lá em Viçosa, amigas que eu amava e que eu falava, nossa, ambulância. Nossa, eu quero essa pessoa pro resto da minha vida. Nossa, a gente acordava e dormia juntas, ia pro RU, né, pro restaurante universitário, e fazia tudo junto, uma usava a roupa da outra, não sei o que, aquele grude, aquele grude, aquele grude. Acabou a faculdade, tretas, acabou a amizade, entendeu? Tipo, ninguém mais quer saber de ninguém. Teve uma delas até que foi capaz até de xingar minha mãe, que não tem nada a ver com isso. Até a minha mãe ela xingou. Então eu fiquei tipo assim, gente, e eu ia pra igreja com essa pessoa. Tipo, e a pessoa termina a amizade xingando a minha mãe, tá ligado? Tipo, não tem nada a ver com isso. Enfim, então, sei lá, a vida é muito louca. As pessoas também são um pouquinho malucas às vezes, assim, acho que às vezes a gente se passa, né, como se diz em Portugal, sei lá, acho que, eu não sei se a gente fala isso no Brasil, né, a pessoa se passou, a pessoa passou dos limites, né, sei lá, ficou fora da casinha. E a gente não entende por quê, às vezes a gente fica se debatendo e querendo entender, querendo encontrar o erro na gente, a justificativa na gente, né, dentro de nós, mas às vezes é só a vida, cara, às vezes é só porque a vida é assim mesmo, a vida é ir e vir, a vida é começar e terminar, a vida é construir e destruir, a vida é uma constante, é um fluxo. E mais vale a gente entender isso, aceitar isso e seguir esse fluxo de impermanência que é a vida. A vida é um rio de impermanências. Então, é claro que eu ainda tenho amigos e ainda tenho amigas. Eu tenho novos amigos, novas amigas. Tenho amigos e amigas que eu não falava há muito tempo, que são lá da infância e que agora, aos 30, a gente está voltando a se falar e está voltando a se aproximar e está vendo, caramba, até que a gente ainda tem muita coisa, ou até que a gente tem novas coisas em comum. Talvez, tipo, eu tenho uma amiga que é a minha amiga de infância, que quando a gente era criança, nossas coisas em comum eram bonecas, eram Barbies, era, sei lá, pintar as unhas. E hoje em dia a gente tem outras coisas em comum. As nossas coisas em comum hoje são mais relacionadas a valores, são mais relacionadas à política, a livros. Então a gente tem outras afinidades e a gente se reencontrou nessas afinidades e a gente está se reaproximando. E percebe, claro que a gente fala, ai que legal, a gente tem, sei lá, 20 anos de amizade, mas o mais legal, a gente tem mais de 20 anos de amizade, se a gente for contar todo o tempo que a gente se conhece, mas o mais legal não é esse tempo, até porque a gente não passou esse tempo todo grudadas e tal, não, o mais legal é o que a gente vai descobrindo uma na outra agora, no presente, e vivenciando essa amizade. Ela vai durar até os 60, 70 anos? A gente não sabe, mas isso na verdade não importa, porque o essencial é o que você está vivendo aqui agora. É o que você está trocando com essa pessoa, é o que você está deixando que ela deixe em você e é o que você está deixando na vida dela, o que você está entregando para os outros. Eu acho que, para encerrar esse vídeo, o que mais aliviou meu coração e que talvez seja aquilo que eu queira dizer para você que também tá aí do outro lado, triste, certamente você clicou nesse vídeo porque você pensou, putz, eu também perdi vários amigos, né? Por que que aconteceu? O que será que aconteceu na vida dela? Será que foi a mesma coisa? E você tá ouvindo a minha história, um pouco do que aconteceu comigo e um pouco do que eu refleti sobre tudo isso. E o que eu queria dizer para você no final é que, primeiro, respira.
calma, o problema não está em você, né? É um fluxo natural da vida, essas idas e vindas de pessoas. E o que eu acho que a gente mais tem que se perguntar é: o que eu entreguei para aquelas pessoas que foram embora da minha vida, para aquelas pessoas que deixaram de falar comigo, ou porque brigaram, ou porque só se distanciaram mesmo, enfim, whatever, não importa por que essa pessoa se afastou, se teve briga, se não teve, mas quando você olha para cada uma dessas pessoas, para cada uma dessas amizades, enfim, que deixaram de existir, você sente que você entregou o seu melhor para essas amizades? Você sente que você fez tudo o que você pôde? Você sente que você foi verdadeira, que você entregou o melhor de si? Se a resposta é sim, acabou, sabe? Se a resposta é sim, relaxa. Porque eu, por muito tempo, como eu falei para vocês, eu fiquei nessa coisa de tipo, caramba, mas o que que eu fiz? Que coisa, mas nossa, mas eu sempre fui boa amiga, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tipo, eu fiz tanta coisa para essas pessoas, eu era tão legal, eu era tão simpática, eu era tão gentil, eu era tão disponível, eu emprestava dinheiro, eu emprestava roupa, sapato. Se a pessoa me pedisse meu namorado, eu emprestava também, porque ela era minha amiga. Enfim, então eu sempre vivi uma coisa, uma devoção pelas amizades, uma coisa assim, eu sempre gostei muito dessa ideia de ser uma pessoa com muitos amigos. É ego isso também, né? Nossa, uma pessoa que se dá bem com todo mundo, muitos amigos e tal. E eu realmente amava as minhas amizades, eu cultivava e me entregava muito para elas. Acho que, sei lá, desde a minha infância, adolescência, que eu sou assim. Acho que só foi piorando, na verdade, né? Quanto mais eu envelheci, mais eu quis agradar. E quando essas amizades acabaram, quando nós rompemos, essas pessoas romperam comigo, falei, caramba, né, meu mundo caiu, eu não sou mais essa pessoa tão legal, tão desejada, tão querida, tão no centro do mundo. E eu tive que furar o meu ego, eu tive que fazer essas reflexões todas, questionar quem eu sou, questionar quem eram aquelas pessoas, questionar a vida, enfim, refletir, para não ficar pirada, né? Para não ficar pilhada de tipo, nossa, por que que isso aconteceu e não somatizar mesmo isso, né? Não transformar isso em doença, em tristeza real, porque é triste perder pessoas, né? É triste perder amizades. Então, quando eu desapeguei disso, soltei, que é o que eu tô querendo dizer para vocês, desapeguem, soltem, tipo, as pessoas elas vão embora mesmo, algumas voltam, outras não voltam, outras novas chegam e tá tudo bem, sabe? Faça-se essa pergunta: você entregou o melhor que você podia para elas? Você foi o melhor que você pôde? Você entregou o seu melhor? Se sim, tá ótimo. Se você parar e falar, não, putz, eu fui meio zoada mesmo, eu deveria ter sido mais empática, ou eu deveria ter sido, sei lá o quê, nada te impede de ir pedir desculpa para essas pessoas, de falar, olha, eu refleti sobre a nossa amizade e tal, eu entendo que cada uma tomou seu rumo, que cada uma está fazendo o seu caminho, mas eu queria te dizer que eu peço desculpas por essa ou aquela atitude errada que eu tive, eu peço desculpas por ter sido assim, assim, assado com você, espero que você siga a sua vida, seja feliz, enfim, um beijo e abraço, tchau. E libera, solta, sabe, tipo, ok, valeu. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. É ótimo que você consiga reconhecer os seus erros, mas saiba que ninguém é perfeito, tá? Então, é isso. Acho que, para finalizar, eu não perdi todos os meus amigos. Eu simplesmente entendi que amizades vêm e vão. E é isso. Tchau, tchau.